Black Sabbath dispensa apresentações e devido à sua última apresentação e aposentadoria do Morcegão, vários de vocês aqui concordaram. É hora de fazer um vídeo em homenagem a eles. Uma parte desse vídeo contando como o Ozzy entrou pro Black Sabbath, o comecinho de tudo, eu já falei num outro vídeo contando a biografia do próprio Ozzy. Então dá uma sacada no final do vídeo lá que ele complementa esse vídeo aqui. Nesse vídeo em questão, eu já vou direto ao ponto em que a banda surgiu e já me focar nessa fase de ouro aqui do Mr. Madman. Se vocês acham que faz sentido contar as outras fases do Sabá com o Dio e afins, comenta aqui embaixo, sobe a hashtag faz carai. E vamos sentar o orelha, meu filho. Depois de ganhar um microfone e uma caixa de som do seu velho, o Ozzy se meteu numa banda chamada Approach, que durou pouco, e ele se viu novamente órfão de banda. Nessas idas e vindas de shows e ensaios, ele conheceu a turma do Music Machine, uma banda que tinha como guitarrista respeitado da cena o Geezer Butler. A ligação entre os dois foi forte. Como o vocalista do Music Machine lá na época estava dando uns problemas, o Butler indicou o borracho e louco Ozzy para encarar a linha de frente. E assim foi. Mas, mais uma vez, a coisa não durou muito tempo. Só que dessa vez estavam os dois, Geezer e Ozzy, no olho da Rua da Amargura, sem banda de novo. Pois bem, enquanto isso, em outra zona da cidade, uma banda se desfazia pela debandada de seus membros, o The Rest, sobrando somente a dupla Tony Iommi e Bill Ward, um guitarrista e um batera, que ficaram também sem uma banda. Mas os dois não se dão por vencidos e juntam mais uns loucos, incluindo um saxofonista, e rebatizam a nova banda de Mythology. Voltando pro Ozzy, ele e o Geezer também mexem uns pauzinhos e fundam o Hairbreed, que também desanda e dura só uns meses. Puta azar. Eis que ele teve um insight e nessas mete um anúncio atrás de novos músicos que dizia: Ozzy Ziggy, vocalista, procura banda, possui equipamento próprio. E o Tony, que já conhecia o Ozzy dos tempos de escola e gangues, responde e vai ver qual que é da bagaça. De fato, segundo o Tony já disse em entrevistas, era aquele Ozzy que ele dava umas porradas lá na época de escola, mas que a partir daquele momento seria um companheiro de banda. Resumindo tudo para não enrolar vocês, queridos inscritos, os quatro acabaram juntando as traias. Assim então o Polka Duke, que ganhou um baixista, o Jimmy Phillip, e um saxofonista conhecido como Clark. Depois a banda mudou o nome para Earth. Só que essa pingaiada de jazz no meio do som não agradava o Ozzy. O cara ficava puto na verdade com isso. E com o tempo ele ajudou a lapidar o som. E o Clark e o Phillip vazaram. Geezer então assume o baixo e o Quarteto Fantástico nasce. O nome Earth já era manjado e outra banda já levava esse nome. Daí eles mudaram para Black Sabbath, o que era mais soturno e marvado, coisa que eles queriam parecer. Então em 1970 eles mostram para o mundo a sua maldade quase satânica. O primeiro play deles auto-intitulado. Só pela capa do disco, a sua tia Odete, crentelha convicta lá do interior, morreria de susto. Uma mulher num lugar sinistro, que mais parecia uma assombração de uma bruxa. E o som, tenebroso, pesado e ao mesmo tempo arrastado, com um clima soturno. Quem ouviu isso a primeira vez, quando era moleque, ficou alucinado. Eu sei que tem uma galera mais velha aqui no canal e eu quero saber o depoimento de vocês, como é que foi escutar esse disco lá nos anos 70, cara.
Comenta aqui o que vocês sentiram, eu tô bem curioso. Já o Sabá entrou na minha vida por conta do meu velho, que vivia bradando lá. Pô, cara, você gosta aí do Maiden e do Judas Priest? Beleza, mas você tem que escutar também ali os clássicos, como o Black Sabbath. Isso ali entre 91 e 92. E eu te digo, cara, eu só fui entender mesmo o Black Sabbath lá por 2000. Antes disso eu só queria ouvir podreira. Justamente por conta do lançamento do Nativity in Black 2, que pelo sucesso na época lá entre a molecada no metal, puxou a sua primeira versão lá de 94 e a gente rebuscou esses covers aí que ficaram sensacionais. Bom, o primeiro play do Sabá custou a bagatela de 600 libras e foi gravado em 3 dias dentro lá de um estúdio da Vertigo Records, mas mudou o curso da história do rock. Ainda naquele ano outro disco iria sair, só que dessa vez com uma capa horrorosa. Porém, ajudou uma segunda vez a mudar o curso do que viria a ser o heavy metal, que explodiu ali nos anos 80, o Paranoid. Esse play mudou o curso da história do heavy metal. Das 8 faixas dele, pelo menos 5 são hits e moldaram diferentes subgêneros dentro do heavy metal. A primeira bolacha furou a bolha da terra da rainha e pegou a terra do tio Sam de jeito. O Sabá virou hitmaker número 1 da América. E isso era ótimo. Afinal, todos até hoje almejam essa fatia do mercado fonográfico, que é o eixo de tudo que dita as regras. Vendo isso, entram de novo em estúdio e começam a trampar no Paranoid, que a princípio se chamaria War Pigs, nome de um dos hinos do disco, que inclusive gerou um certo desconforto entre a Vertigo Records por conta do seu teor crítico. Mas a tentativa da gravadora boicotar o som não deu certo, ainda bem. Quando a bolacha finalmente sai, cria um efeito mágico e some praticamente ao mesmo tempo que é posto nas prateleiras das lojas. Não demorou muito, e além de primeiros lugares na Billboard, os caras pegaram a dupla platina por essa nova pedrada do rock. Paranoid, de fato, é um divisor de águas para o Black Sabbath, para a vida de muitos de vocês aqui e, obviamente, para o curso da história do rock. A fanbase se formava e com ela uma molecada que achava que o Black Sabbath era uma espécie de Satanás na Terra. A banda recebia cartas estranhas com símbolos ocultistas, sempre manchadas de sangue. E chocavam os pais que ouviam essa coisa desgraçada. Nesse clima soturno, eles entregam em 71 o Master of Reality. Na tentativa de se distanciar um pouco desse lado mais metafísico, como o próprio nome já enuncia, a banda põe mais o pé no chão e começa a tratar de temas mais reais e cotidianos. Esse disco foi estratégico. Ali a banda tentou repaginar a sua imagem, afastar um pouco esse conceito de banda ocultista ou satanista. Foi uma forma de manter o sucesso e penetrar mais o seu som entre as massas. E em 72, eles conseguem mais ainda isso. Sai o 4º disco e um dos mais amados pelos fãs, o volume 4. Que álbum, meus amigos, que álbum! Aqui eles atingem a sua maturidade sonora. Não houve uma tentativa de pirar em ideias diferentes, mas eles entregaram um fodendo disco pé no chão e soco na cara. Destaque para o groove, peso e as guitarras arrastadas da moda cornucópia. Os caras se enfiaram em turnês gigantescas, exposições midiáticas e, claro, loucuras etíricas e outras cocitas mais. Vocês estão ligados aí. Mas a coisa seguia em frente, guiada pelo empresário Patrick Meehan. Sendo assim, outro disco perfeito sai em 73. Puta que pariu, que sequência clássica, né? O Saba Bloody Saba.
Esse disco retoma um pouco da velha fórmula ocultista e obscura da banda, muito por influência do Geezer. A capa já é um prenúncio do que estava por vir. A faixa título causou, anos depois, aquela hipótese de ser um grande plágio da música What to Do, da Vanusa, que foi lançada meses antes do Saba Bloody Saba. A gente sabe que muita banda lá de fora gostava da dita música brasileira, e eu não duvido de ter sido um plágio. Mas e vocês, o que acham? Se é um plágio ou não, eu não sei dizer, mas fica aquela pulga atrás da orelha e a gente não duvida de mais nada, né? Ambas as músicas aí são maravilhosas e é isso que importa. Pra fechar essa sequência de discos fudidos aí de bom, em 75 sai o Sabotage ou Sabotage, fale como você quiser. Desse play nasceu o que muitos dizem ser o primeiro riff de thrash metal da história, com a Symptom of the Universe. Ai, Barba, mas tem aquela do Queen lá que é de muito antes. Eu sei, ô desgraçado filha da puta, mas o som que mais se popularizou foi essa moda aí do Black Sabbath, cacete. Detalhe, nesse play e no anterior, o Rick Wakeman, do Yes, deu seus toques em algumas das canções, lá nas gravações em estúdio. Sabotage ou Sabotage é definitivamente o disco que marca o auge da formação clássica do Black Sabbath. Já no álbum seguinte, o Technical Ecstasy de 76, os ânimos estavam à flor da pele. O Ozzy loucaço e sem interesse, e até o Geezer não estava rendendo no seu criativo. E o disco sai. Uma obra ok, opaca e sem muitos atrativos. Mas se esse play foi fraco, o último com Ozzy no front foi terrível. Feito às pressas, sem muito zelo e com um clima ruim entre os membros. Dadas as atitudes e o lifestyle junkie do Ozzy, Never Say Die, não chamou a atenção em 1978. Em novembro daquele ano foi a gota d'água pro Ozzy dentro do Sabbath. Depois de simplesmente sumir e a banda ter que cancelar um show em Nashville, 2 dias depois ele é encontrado num quarto errado de hotel, em que Chapadão tinha se trancado e graças a uma faxineira encontrou o cidadão totalmente apagado. Logo, a demissão veio. A partir daí, o Ozzy segue em carreira solo, aliás, uma brilhante carreira solo. E aí o Dio assume, o saudoso Dio, assume o posto dele aí e lança o Heaven and Hell. Se vocês acham, né, como eu disse lá no começo do vídeo, que vale a pena uma segunda parte aí com as outras fases, comenta aqui embaixo sobre a hashtag FazCarai. Se esse vídeo aqui for bem, aí talvez eu faça aí uma segunda e talvez até uma terceira parte aí, porque ainda tem disco pra cacete. Tem uns deslizes ali no meio, inclusive bem engraçados aí, como o Forbidden. No mais, assista este vídeo que tá aqui embaixo sobre o Ozzy, em que eu foco um pouco mais no processo ali inicial de como ele entrou no Black Sabbath, como ele adquiriu a caixa de som dele, a primeira caixa de som e o microfone dele lá dado pelo pai dele. Enfim, assiste aqui embaixo que você vai entender melhor, beleza? É isso aí, forte abraço, até a próxima, falou!